Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite quente de terça-feira. Se pressupunha que daria um temporal no final da tarde, mas deu uma acalmada aí e nos deram essa colher de chá, né? Porque agora é o seguinte, tu sai de casa e fica torcendo que às 5 horas não dê aquela pancada de chuva. Não choveu, mas a tendência é que chova na Grande Porto Alegre, aí, em boa parte do Rio Grande do Sul. O que choveu foi na Horta do Tubarão, hein? Entrou para a história, hein? Já tem o Celupa, já tem o... Vai comparar. Não, mas para isso, o Tubarão ganhou do Internacional por 2-1 hoje. Sim. Não, mas na verdade foram 4 tempos de 30 minutos, 4 formações diferentes, e era jogo treino, mas o Internacional perdeu e teve muitas dificuldades em fazer gol. O Ailon fez um gol, o Internacional estava perdendo de 1-0, empatou, e o Tubarão fez 2-1. Boa noite, professor Enio, muito obrigado mais uma vez. Em nome da Gabriela também. Depois nós vamos falar um pouquinho de vestibular, mas só para... Deixa eu cumprimentar também o César Pacheco e o Maurício aqui. Ailon que entrou no último dos 4 tempos. Isso. O preocupante no Internacional, nesse início de temporada, é os 2 primeiros tempos, vamos chamar assim, de meia hora cada um. Quer dizer, o Internacional jogou 1 hora contra o Tubarão E mais de 1 hora contra a Inter de Lages também. E não é assim, bom, mas o goleiro do Tubarão foi um assombro. Não, nada. Não criou. Professor, eu posso te falar assim, porque eu já está rolando. Fiz várias pré-temporadas, né, com o Grêmio aí, desde os anos 90. E a pré-temporada está na palavra, né? É um pré-trabalho e tal. Logicamente, a gente não pode medir o que vai ser a temporada pelo trabalho da pré. Eu acho que os próprios jogadores se cuidam. É uma inovação, ainda mais a situação do Internacional hoje, né, que está numa 2ª divisão, que está refazendo seu time, uma direção nova, é um treinador novo. Eu acho que não dá para se medir muito. Nem o 7-0 do Grêmio, nem a perda do Internacional. E o Tubarão... subiu esse ano para a 1ª divisão em Santa Catarina, é um time já feito, né? E tenho a certeza que o Inter é um time que está em informação. E outra coisa que eu tenho notado é que essas pré-temporadas estão sendo muito curtas, Rec. Você acompanhou, te lembro, nos anos 80, 90, as pré-temporadas eram muito mais largas. Eu me lembro que quando o Paulo Paixão chegou no Grêmio, melhorou, estava pior. Era 4, 5 dias para pegar a bola, antes e depois dos exames médicos, dos exames físicos, e o jogador ficava ali querendo, porque o boleiro adora, ele quer jogar, quer a bola, quer chutar em gol. Mas César, ainda é 4, 5 dias de físico, para depois jogar. Mas era maior a pré-temporada, nós chegamos a ficar 25 dias em... não, aí sim, mas mais recentemente era Gramado, pior. Mas agora também é. 25 dias. Agora também é. Esse ano é uma exceção, porque... Não, mas mesmo esse ano que houve o problema com a Chapecoense, que vai dar 20 dias. O final do Campeonato Brasileiro, e por isso a volta das férias, mesmo assim, os jogadores voltaram no dia... O Internacional voltou dia 11. O primeiro jogo do Internacional é contra o Veranópolis. Dia 29. Dia 29. Então, se dia 1 dá 18 dias, hein? Entre a apresentação e a pré-temporada dá 18 dias. César, e tendo que reformular o elenco. Peraí, 18 dias... Porque houve a tragédia. Se não, seriam 25 dias. 25 dias de pré-temporada. Eu me lembro quantas e quantas vezes se pediu isso. Se dizia que precisava uma pré-temporada de 25 dias. Uma das bandeiras do bom senso era isso. Exatamente. Não, inclusive se dizia que se dividia as férias, metade agora e metade no meio do ano, para poder dar os 30 dias. Claro. Né? Agora, César, como é que você está vendo essa situação do Grêmio? Que o Grêmio agora tem um elenco caro também, né? O Grêmio é campeão da Copa do Brasil, vai jogar uma Taça Libertadores da América e já tem esse buchicho aí do Pedro Rocha, vai se resolver. Com a chegada do Jael, o Pedro Rocha vai renovar. Porque os empresários jogam com tudo que é tipo de possibilidade de carta. Qual é a relação? É o mesmo procurador. Se não... pode ser por isso. Mas é por isso. Não. Tá, aí sim. Ele estava complicando. Sim. Se há algum acerto por aí, tudo bem. Uma mão lava a outra. Mas eu pensei em termos de jogador, o Jael não vem como opção ao Pedro Rocha. Não. E até o outro que também é desse jogador. Não, o procurador é outro, né?
o Ângelo... Esse é o Michael, que é o procurador do... Rodrigues. Nós renovamos com o Jeromel o ano passado. Não, o Michael é do Jeromel. Nós renovamos com o Jeromel ano passado. Era o jogador que eu tinha, assim, era uma questão de honra fazer essa renovação do Jeromel. Nós fizemos, assim, 5, 6 renovações em espaço de 20 e poucos dias, menos de um mês, né? Foi quando renovamos o Douglas, queria 2 anos, mas não houve a possibilidade, né? Naquela época ele não estava muito bem e nós forçamos a renovação do Douglas, renovamos por 1 ano e deixamos a opção por mais 1 ano, né? Que tinha um prazo, não sei se foi cumprido o prazo para fazer esse outro ano. Renovamos o Luan, o Wallace, compramos o Maicon, o próprio Jeromel, estendemos esse contrato dele até 2019, o do Marcelo Groi até 2020. Então, hoje o Grêmio tem assim, eu acho que o único que ficou um pouco para trás, mas até o fim do ano, foi o Pedro Rocha, tá? Que na época, não sei, não houve assim um interesse dele, mas quando saímos do Grêmio, eu e o Rui Costa, deixamos quase todo o time renovado. Tanto que eu posso dizer que o time que foi campeão da Copa do Brasil, nós temos 27 jogadores campeão, nós temos 25 que são da época que nós estávamos lá. Logicamente, é uma coisa, né, que isso fica provado que ninguém faz time da noite para o dia. Isso aí foi uma continuidade, né, do trabalho com um plantel bom, aquilo que eu comecei e implantei, que o Dr. Fábio Koff, quando me convidou para ser diretor de futebol dele, eu não fui para ser vice-presidente de futebol. Eu demorei 2 meses para responder para o Dr. Fábio, foi final de dezembro, eu estava viajando, o Dr. Fábio me convidou e eu não tinha aquela vontade de voltar para o Grêmio. Mas aí começou a dar problemas, o próprio Filipão, meu amigo, me ligou, o Filipão, logo que iniciou o Gauchão, perdeu 2 ou 3 partidas e o Dr. Fábio, conversei com ele em fevereiro e acabei aceitando. Assumi o Grêmio numa fase que não era das melhores, mas que a gente que é gremista e que gosta de desafios. Eu assumi num Grenal, foi 0-0, né, no estádio Beira-Rio, e deixamos uma base. Lógico, acertamos bastante, erramos bastante, menos, né, não tanto, porque vou deixar um grupo de 27, e era um projeto de Grêmio. O projeto do Grêmio nada mais era do que trazer a meninada da base, esse pessoal que era o futuro do Grêmio, que depois se confirmou, Luan, o Wallace, o próprio Pedro Rocha, o Léo, que é o goleiro, e outros jogadores que eu não gostaria de citar, juntamente com alguns jogadores já mais experientes. E foi isso que se fez e a receita deu certo. Lógico, demorou, passou mais 2 diretores após, demorou 4, 5 meses depois da minha saída e o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, justamente com uma mudança só de 2 jogadores, a mudança do treinador, logicamente que isso agrega também. Talvez... Não é por aí que cabe talvez uma pergunta, Rec. E eu acho que tem que aproveitar a presença do César, até porque é diferente quem opina de fora e quem vive lá dentro, quem participa. Por que no Brasil, não é só no Grêmio, por que no Brasil não tem continuidade? A gente vê nos outros lugares... Não tem dinheiro, professor. Os jogadores não querem mais cumprir contrato, querem encurralar os clubes. Não, mas só um pouquinho, eu estou perguntando dos dirigentes. Ah, bom. Estou falando de dirigente. Quer dizer... o resultado, né? Nós estamos ouvindo aqui o trabalho que o César, que o Rui Costa fazia. O presidente Romildo nos ajudou muito, sabe? Ele é o presidente... Aí ele acabou de mencionar o Grêmio desde que vocês saíram... Mas o Rui teve continuidade. Não, mas parei. Desde que eles saíram, isso era abril? Não, saímos em maio. Depois quando perdemos para o Rosário, que se jogasse 5 partidas com o Rosário, ia perder as 5. Da forma como o Rosário Central jogou em Porto Alegre, foi uma forma totalmente diferente. De 2015. A dezembro, 7 meses. A dezembro de 2016. Mas mudou bastante o time nisso aí. Houve uma continuidade, mas mudou 2 vezes os dirigentes? Não, de 2015 não, de maio de 2016. Não, eu fiquei de 1º de março de 2015, junto com o Filipão, ficamos ainda 3, 4 meses. A maio de 2016.
a maio de 16. Foi um ano e 3 meses. Foram 7 meses. 7 meses. Então, pior ainda. Sim, pior. Em 7 meses, é isso que eu ia mudaram duas vezes. O Guerra fez um bom trabalho. O Guerra descobriu o Kahneman e trouxe o menino, esse aí, o lateral direito, que veio acrescentar o Grêmio. Nós, quando trouxemos... Que eram amigos. Então, eu vou te dizer o seguinte. Tudo se resolve e se resume em dinheiro. Nós, por exemplo, tínhamos um zagueiro que era muito bom, que era o Rodolfo, mas era um salário alto e a direção tinha... A política da direção era essa, baixar a folha de pagamento. O Barco já tinha ido embora, já tinha ido embora o Marcelo, já tinha ido o Dudu, Zé Roberto. Faltava o Kleber lá, já tinha ido o Zé Roberto embora, faltava o Juliano e faltava esse menino, o Rodolfo. Quando falaram em vender o Rodolfo, aí eu acho que foi o grande furo nosso, foi a venda do Rodolfo ali. Se mantivesse o Rodolfo por mais... Mas ele não forçou a barra? Forçou, como todo jogador força a barra. E o contrato dele vencia, e é um jogador que a ligação é um contrato direto com o clube, é o caso do Jeromel também. O Jeromel tem um contrato até 19, né? Eu não acredito que, pela personalidade, pelo que eu conheço do Jeromel, um profissional, um jogador que acho que está na melhor fase da sua carreira em seleção. Titular da seleção amanhã. Ele não isso tudo, logicamente, eu não quero que ele tenha aqueles... Crescido o olho. Eu não acredito nisso, né? Ele é um zagueiro que o Tite copiou o que eu falei. O Tite copiou porque ele deve ter visto eu falar alguma vez. Eu digo que ele é um jogador que desarma armando. Ele é um jogador que fazia o seguinte, ele conseguia desarmar a jogada do time que estava atacando e conseguia lançar o jogador fazer o gol. Foi o que ele fez na final, né, da Copa do Brasil, mas ele fazia, se você for ver os tapes, ele fazia em quase todo o jogo, desarmava. Ele cresceu muito, né? Cresceu, era bom tirar jogador. o chapéu para o Rui Costa. Não, porque quando o Rui Costa trouxe o Jeromel... Tomou pau. Não, era nome de xarope, né? Tomou pau. Ninguém sabia que esse rapaz existia. Mas aí o Filipão já não tinha indicado? Olha, esse negócio é difícil, né? De dar o pai da criança. Tem tantos ruins que vêm que aí não aparece o pai. Os bons aparecem os pais, né? Aquilo, todo mundo foi pai do Ronaldinho. Quando o filho Gaúcho, é bonito. Todo mundo foi... É difícil, talvez tenha conversado, mas logicamente com esse modernismo do futebol, com esse CDD, com os analistas de desempenho, com o serviço que o Grêmio tem hoje de trabalho, de computação, você tem como procurar todos os jogadores. Tanto que foi o caso, nós trouxemos o Wallace, que é o nosso lateral, que era um jogador que tinha despontado muito bem no Fluminense e tinha sido vendido para o Chelsea. Você não pode acreditar que um jogador que saiu bem no Fluminense, que jogou no Chelsea, que a ficha dele era uma ficha boa, que demoraria para acertar no Grêmio, né? Então, foi aí e foi difícil a reposição do Galhardo também. O Grêmio só teve, basicamente, da minha época, 2 reposições, Galhardo e a reposição do Rodolfo, que foi bem reposto pelo Eraso. Só que o Eraso, depois chegou no fim do ano, o Eraso teve a proposta do Atlético, procurador, como sempre, os grandes problemas do jogador são os procuradores, né? Que eles têm um percentual e nessa base aí, eles pensam do seu lado também, né? Eles querem que o jogador fique bem, mas eles pensam nele. É a profissão dele. Seria o caso do Jeromel agora? Eu acredito que sim. O Jeromel é um garoto de boa cabeça. Eu acho que ele não vai se encantar aí com essa mosca branca, não. Ele sabe que o Grêmio pode dar muito mais. Eu tenho certeza. O Grêmio está contratando alguns jogadores aí, mas pelo que o Grêmio já popou no ano passado e por esse título da Copa do Brasil, eu acho que o Grêmio, eu não sei a situação financeira, mas tudo é resolvido lá em forma de colegiado, né, pela diretoria. Teria que aplicar mais 2 jogadores de nível, um centroavante bom, né? E eu tenho a impressão que no meio ali tem o Bolanos pode jogar, né? Tem esses meninos novos que estão trazendo aí, mas que são promessas, né? Então nós não podemos achar que o Jeromel é o maior salário do Grêmio? Hoje, um cara lá de dentro me disse que é o maior salário do Grêmio. Olha, eu não gosto de falar. Maior. Eu não gosto de falar. O Marcelo Groi é 420. Justamente. Mas o Marcelo, a informação que eu tenho, e já fiquei sabendo depois que é mais, que eu tinha, é que o Jeromel é 430. E é mais. Mas está aqui quem renovou com o Jeromel. Mas ele... Sim, mas eu não vou falar salário, isso é uma coisa que só interessa ao clube e ao jogador em si.
Mas ele é bem pago, ganha bem. E eu acho que a maioria dos jogadores, dentro daquele patamar de cada um, todos ganham bem. Não tem jogador que ganhe mal dentro do Grêmio. E a folha de pagamento não é aquela folha estratosférica, né, que pode assustar. Então, teria que arrumar um parceiro e trazer. Pô, nós temos uma Libertadores. Tá bom de ganhar. Tá bom, o time tá pronto. Olha aqui, há quantos anos o Grêmio não tem um time que vai passar de quase o terceiro ano junto. Só se tem uma dúvida no time. Everton ou Pedro Rocha ou Bolanhos. E tem bons times. O treinador é um rapaz inteligente, o Renato, que eu conheço ele desde 1980. Pessoa super inteligente. Tem o Espinosa, que está junto com ele. Uma comissão técnica muito boa. Logicamente, também, é uma coisa que eu acho que esqueceram um pouco, mas teria que agradecer muito o Roger. E tudo, o Renato só aperfeiçoou aquilo que o Roger deixou pronto. O Roger foi também jogador do Grêmio na época de 90, quando era diretor de futebol. Tu teve que se desmanche isso? Tu teve que se desmanche isso? Por esse não reconhecimento? Não reconhecimento é falar das pessoas. Eu acho que as pessoas gostam de saber. O Roger é uma pessoa que ele aplicou aquilo que ele sabia, é um estudioso do futebol, gosta, é um trabalhador que chegava às 7h30 da manhã no Grêmio e saía às 7h30 da noite, 9 da noite, dependendo do horário, conversava com os jogadores, fazia aquilo que ele pedia, fez treinamentos. Um dia eu cheguei para ele e disse, Roger, tu anota tudo isso que tu faz, porque dá para escrever um livro, esse teu tipo de treinamento. Porque ele aperfeiçoava treinamentos do Guardiola, com treinamentos do Tite, que é onde ele se espelha. E eu digo, todo fim de tarde, tu senta na tua mesa e escreve isso que tu fez aqui, desenha, para tu, mais tarde, poder escrever um livro, porque todo mundo escreve, tu tem capacidade para isso, não é, professor Hélio? Eu quero colocar uma questão que eu coloquei para o presidente, na época, presidente eleito do Internacional, que era o Marcelo Medeiros, sobre essa questão do salário do jogador. Eu acho que o clube de futebol, vale para o Grêmio, obviamente vale para o Internacional, ele não é uma empresa normal, ele não é uma empresa comum. Eu acho que se o César disser que o salário de alguém que trabalhe na empresa dele, empresa particular, é um assunto dele, da empresa, eu estou 100% de acordo. Mas eu acho que o salário do jogador do Grêmio, do jogador do Internacional, na minha visão, e é óbvio que eu respeito quem tem opinião diferente, não é um assunto só dele e da empresa. Mas acaba vazando, né? Mas não é uma questão de vazar. Não é uma questão de vazar. É uma questão de que a transparência do clube de futebol, que é uma situação especial. O clube é uma situação absolutamente especial. Pois é, mas e a história de segurança, professor? É complicado oficialmente divulgar na empresa. Por quê? Todo mundo sabe que são valores altíssimos. Me desculpe, mas entre 300 e 500 muda alguma coisa na segurança da família? Por favor. Por favor. Vem cá, não é nisso que vai mudar a segurança. O Flamengo está escancarando. O Flamengo, o nosso limite é 650, quem mais ganha é o Conca, que vai ganhar 650, se conseguir jogar. Mas eu acho que aquele rapaz da seleção peruana ganha mais, acho que ganha 1 milhão. Não, mas ele fez uma composição, né? Bom. O salário não é mais que 650. Ele ganhou assim, 4 milhões na mão, depois ganhou mais jetons, né? Ganhou 2 milhões, ganhou mais... Isso é os penduricários, que nem salário de funcionários públicos de nível alto. O Barcos fez aqui, né? É a mesma discussão de fazer que o Ariel ganha 250 de salário e 500 mil pelo aluguel do passe. Ora, que me importa o nome que dão. Se ele ganhar... Ele custa 750. Tem a imagem também, né? Então, seja pela imagem, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê. O que importa é quanto o jogador recebe. O mais escandaloso no Ariel é o percentual de custo de quando ele veio. 30%. O que quer dizer percentual? Comissão do negócio. Comissão do negócio... Não se paga mais do que 4% a 6%, e clubes, quando exageram, pagam 10%. Lá no Grêmio é 3%. 3%, 4%. E aí é o seguinte, quando é muito difícil, é 5% para poder trazer. Tudo bem. E aí o Inter pagou 30% pelo glorioso Ariel. Mas eu me lembro que quando o Marcelo Groi renovou, tu foste um que
que denunciava no sentido de dizer que isso tem que ser divulgado, que havia um procurador, um empresário... Ganhou 1 milhão. Mas isso é legislação, não, mas 1 milhão dividido em 5 anos, 6 anos. Isso, que recebia, sei lá, 20 mil, 30 mil por mês não é tanto. do salário. Não é tanto, não é tanto. Pela renovação, na negociação da renovação. Mas que vamos fazer, o professor Enio? A legislação está aí, você tem que cumprir a legislação. Não, né? tudo bem. Nós não podemos chegar e ir contra, divulgar. não vou pagar a quem fez aquele contrato, que por lei tem que receber isso, e depois ser cobrado na justiça tem que pagar muito mais. Eu só acho que tinha que divulgar. Se o Anderson ganha 500 mil no Internacional, eu não vejo nada de errado que o Internacional divulgue. E ninguém desmente o do Anderson. O nosso jogador ganha isso. Ou se o Jeromel, que para mim, o único defeito do Jeromel é jogar no Grêmio, não no Internacional. Eu queria muito um jogador como o Jeromel. Como eu acho que o Internacional tinha que ir atrás do Rodolfo, que está lá na Turquia, entende? Que é um jogador que... É um jogador diferente. Que é um baita zagueiro. Que é o que falta... É bom de grupo também, é um jogador que é o que falta no Internacional e faltou enormemente no Internacional em 2016. E não é só pelo futebol, que ele é um bom jogador, ele é um ótimo, mas é mais do que isso. É mais do que isso, entende? Ele transmite segurança. E aí tu vê o Internacional escalando de novo o Hernando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não pode. Não pode. Não pode. Pois é, pagou o pato o Paulão. Mas por causa dos lançamentos, por causa do jeito do Paulão. E o que um jogou menos que o outro? Aí o Paulão se expunha muito. Nada. Os dois não jogaram nada. É um escândalo, sabe? Então, o que me parece é que um clube de futebol, Flamengo, Grêmio, Internacional, não importa, por serem públicos, por viverem do público, eles acabam ficando muito, na minha opinião, muito mais parecidos com as empresas públicas, o serviço público, que hoje, por lei, é divulgado o salário dos servidores públicos. Mas também os penduricais não são divulgados. Isso aí, tu pode entrar em qualquer site de coisa... É difícil, tenta entrar e ver quanto é que ganha. Tá bom? De vez em quando vaza alguma coisa, mas... tu está só dizendo que eles não cumprem a lei adequadamente. Mas a lei diz... Acharam a brecha. Não, a lei diz que deve ser divulgado. Claro, nós temos 1000 casos de leis que não são cumpridas, isso é outra coisa. Mas a realidade é que é divulgado. Por quê? Porque é um servidor público. E eu acho que o jogador de futebol, seja do Internacional, seja do Grêmio... Tá, mas e aí, os jogadores já são meio bonecas, com todo respeito. Sim. Que gostam de comparar. O Luan ganha mais do que eu, o Wallace ganha mais do que eu. Estou só fazendo advogado já. Eu vou falar sobre isso também. Aí agora, hoje, o que surgiu hoje no noticiário? E me passaram com riqueza de detalhes. O Maicon custa 740 para o Grêmio. Custa porque ele teve o passe pago para o São Paulo, porque negociou, ele era dono de um pedaço, sei lá. Por motivos que o César sabe e não pode dizer. O Maicon custa 740 e o Jeromel ganha 430. Eu quero ganhar isso. O Luan renovou depois da Olimpíada junto com o Wallace. Não, já tinha renovado antes, só se deram um aumento ampliou mais. E nós já tínhamos renovado. Ampliou mais. O Rui, nós tínhamos feito a negociação lá junto com o procurador do Luan, foi demorada a negociação. E antes... Porque existe uma cláusula... que já é feita no contrato. Se o jogador for convocado para a seleção, ele tem um aumento, um X percentual. É automático. É automático. Então, talvez tenha sido esse aumento, mas o prazo contratual e o salário do Luan e do Wallace já tinham sido... Mas não invalida a minha tese. O Douglas depois renovou por 2 anos. E teve que ser bem remunerado, porque tinha Atlético, tinha São Paulo, tinha Leste Europeu e tinha Chile. renovado ele por um ano passado, empurrando ele, né? Que muita gente, inclusive o Fogo Amigo, não queria, né? E porque foi o melhor jogador da Copa do Brasil. E está bem remunerado. E aí, então, divulga isso que ele ganha, para ver o que incide na reação do Jeromel, na reação do outro. Mas ele sabe, eu vou te dizer uma coisa. No vestiário não existe segredo de jogador. Eles falam pelos sentidos, pelo olhar, todos eles sabem quanto todo mundo ganha, se ganha ou aumenta. Dentro do vestiário. Eu estou há 36 anos no futebol, sei disso aí. Mas quando ganha, as coisas tapam.
Não tem problema nenhum. Tu imagina se perde e os salários são divulgados, como o professor Enio quer. Vão dizer, esse fulano aí, não tem ciúme, o cara ganha 500 mil, não joga nada. Aí faz um apelido pejorativo. Ah, fulano joga mal e ainda ganha 500 mil por mês. Ah, não. Ganhou, todo mundo está quieto. Aceita, Anderson. Uma boa. Haverá mais um dirigente, então, corroborando a tese do teu amigo, Rec? Do quê? Qual amigo? O teu amigo eu. Não está querendo escancarar? Não, que diz que o que importa no futebol é só o resultado. Com certeza. E aí então César confirmando. Não, mas o se ganhar... Mais ou menos. Todo mundo o César está confirmando mais ou menos. O que ele está confirmando é a convicção do Grêmio em fazer longos contratos com jogadores que o Grêmio tinha certeza que ia dar certo. Não é isso. Mesmo não ganhando o título. Porque o Grêmio não ganhava. Mas, Rec, o Grêmio não ganhava. Mas a convicção não foi só do Grêmio. Foi do primeiro lugar do departamento de futebol. Alguma coisa, houve um consenso, mas teve coisas que não foram um consenso. Teve renovações que nós tivemos que brigar para empurrar. Isso aí não vem de agora. Em 96, mas é isso que eu quero dizer. Em 97, quando eu assumi com vice-futebol, tem jogador que foi campeão da Copa do Brasil em 97, que tinha gente que não queria renovar. E eu, na época, hoje eu posso falar, já fazem 20 anos... Já prescreveu 4 vezes. 20 anos. Que não queria. E é um jogador multicampeão e que tinha muita gente que não queria. E eu disse, não, vamos renovar. E renovamos. E foi o caso também do ano passado de alguns jogadores... Não, eu não vou citar o nome do jogador. 20 anos depois? Não, mas não vou citar o nome do jogador. Não vou acertar. Mas tu estava dizendo o nome e se arrependeu no meio do caminho? Não vou falar porque... 97 eu vou acertar aqui. Não precisa. Tem vários tipos, Carlos vários Miguel, jogadores. Roger. Ele renovou em 97. Carlos Miguel, Roger... Eles renovaram em 97? Não, depois de 98 houve desmonte do time. Houve desmonte do time em 98. Ele está falando que não queriam renovar em 97. Saiu o Paulo Nunes, saiu o Miguel, saiu um montão de jogadores. Tá falando mas eu estou falando do ano passado. Vamos voltar à história recente. Se fez isso aí... Mas o Grêmio não ganhava, professor. Mas o que ele disse foi que se ganha. Os salários diferentes não atrapalham. Se ganha... Mas se perde, aí perde o problema. Rec, o que ele disse? Mas previamente, antes de ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio já tinha perdido o Libertadores, o Grêmio tinha perdido o Gauchão com um time fraco, que era do Internacional. E se não ganha a Copa do Brasil, os salários diferentes iam gerar crise. É isso que ele disse, Não sei se ia gerar crise. Mas eu agora o Grêmio poderia, não é? Poderiam gerar. O salário do Anderson e do Ariel só são problema porque o Internacional fez essa vergonheira em 2016. Ou porque eles fizeram? O Internacional fez. Ou alguém acha que se o Internacional tivesse sido campeão brasileiro, o Ariel não seria uma contratação fantástica e o Anderson seria coisa de um gênio do futebol que foi buscar na Inglaterra. Mais ou menos. Quando o risco é muito alto de dar errado, a tendência é que dê errado. Não é verdade. O Anderson era uma bomba relógio. No Grêmio hoje... Mas se dizia na época que era um erro. O Grêmio contratou o Kleber por 5 anos. E deu certo? Mas é isso que eu estou dizendo. Tu erra e acerta. Agora, se ganhar o título, tu é gênio. Se ganhar o título, tu é gênio. Eu canso de contar a mesma história. O Internacional foi jogar um Mundial, não é nem Libertadores, Mundial, com um menino que tinha jogado meio tempo em toda a sua carreira nos profissionais. Meio tempo. Ele nunca tinha jogado um jogo inteiro nos profissionais. O Internacional foi jogar o Mundial com ele. Como ganhou, gênio. Mas aquilo não. O que dizia do pacto é que ele foi escondido para o Inter poder renovar, e alguns diziam que ele jogava mais do que o Nilmar e o Daniel Carvalho juntos. Justamente. Então já se sabia que era bom. Não, senhor.
todo mundo sabia que era bom. Senhor, o Luiz Adriano sabia que era bom. Quantas vezes tu ouvisse alguém dizer que o Lincoln do Grêmio era um novo gênio da bola e fez o ano que fez? Não, professor, eu tenho algo para corroborar com o seu pensamento, mas... Um jovem... E contra ao mesmo tempo. Um jovem... Nós sabíamos da existência do Pato no Internacional. Todo mundo. Ele apareceu junto com aquele menino que era zagueiro, Sidney. Isso. Gilmar Veloz, que representa que foi para o Benfica depois. E mora na Europa hoje. Eu estive na Europa há pouco tempo. O Barcelona quase lá. Levou? E nós tínhamos a história que o Inter tinha um jogador muito bom, que era craque, estilo Ronaldinho, que hoje todo mundo... Na época, foi 2009, 2010, isso aí. E nós tínhamos um também que chamava-se Yuri Mamute, que começamos a esconder o Mamute também, porque era... Nós achávamos, na época, que era gênio. Na época do presidente Paulo Doni, empregamos a mãe do Mamute para trabalhar na diretoria do Grêmio, trabalhar na Serviços Gerais. 2 irmãos foram para a residência, junto com o Mamute, lá na residência do Grêmio. Imaginávamos também que seria o mesmo estouro do Pato. O Pato foi em 2006. 2006, foi essa época mais ou menos. O Mamute tinha 13, 14 anos, né? E foi logo depois do Mário, do jogador. Mário Fernandes. Sei que foi a época que eu estive no Grêmio 2 vezes como vice-presidente. Eu fui 2 vezes vice-presidente do Paulo Doni, depois do Duda, né? Saí em 2010 e depois voltei agora, em 2016. Ele fala de dentro, é diferente. Ele conta as coisas lá de dentro. Não, assim, então, aqui, ó, tem coisas tinha 5 anos menos que o Pato. E deu certo, não tinha jogado porque tinha sido escondido, porque a legislação não ajuda os clubes de futebol. O clube formador, né? Existe uma briga muito grande lá no Grêmio, o pessoal do captador e do formador. Poxa, o Barcelona é captador e quase não forma ninguém. Eu fui visitar o Barcelona, fui visitar o Real Madrid, visitar o Benfica. Eles são captadores, eles sabem. Quando eu cheguei lá para visitar o Barcelona, eles queriam saber quem era o Mário Fernandes, que recém tinha vindo para o Grêmio, que o Machado trouxe do interior de São Paulo para o Grêmio. Eles sabiam todos os jogadores da base do Grêmio, coisa que a gente não fala. Então, para tu ver, para chegar na Europa, isso aí, por isso que muitos jogadores não chegam a nem estrear no Brasil. São jogadores que vão jogar na Holanda, Alemanha, e que quando você vê estão jogando em seleção. Tem vários jogadores que jogam na seleção do Dunga, do Tite agora, que não chegaram a jogar no Brasil, né? Jogadores que estouraram lá. Por quê? Porque os times fazem a captação. Não é um clube formador. Eu acredito também que aí vamos discutir, o Pato foi formado no Inter. Não, eu acho que ele foi captado. Ele veio da cidade dele, já tinha esse... Ele veio com 11 anos. Aí pode dizer que é formação até, né? Mas menos que isso, só pegando no berço. Ele veio, inclusive, ele estava... Mas hoje está assim. Hoje, dependendo do DNA, já se pega no berço, né, Rec? Dependendo, o filho do Zidane está jogando. Iam criar no ventre. Iam fazer contrato no ventre. Conforme o jeito que ele chuta a barriga da mãe, o cara já tem o contrato. Daqui, assina aqui que vale. Mas veja... O Mamute só, professor, ele estreou nos profissionais em 2011, mas claro que já era trabalhado muito desde mais. 2005. O que eu me referi é que existe o Mamute é o melhor exemplo que um jogador que tudo indicava que ia ser um fenômeno... Mas no Pato o senhor está... Mas não está. O que eu não estou? Não, o Pato... O Pato, todo mundo falava bem. O Mamute se achava que ia dar e tinha 13 anos, 14. Achava, o Pato já tinha 18. Não, mas o que eu estou dizendo... Já tinha 18, já tinha 5 anos a mais do que o Mamute. Nós podemos ficar até as 11 da noite aqui... E é pouco. Citando da lata. Citando jogadores que tudo... Que era uma promessa que todo mundo tinha certeza que ia ser um monstro... E quando vai jogar no profissional, jogar no time profissional do Grêmio ou do Internacional, nem sempre confirma. É isso que eu estou dizendo. Então, se tu vai jogar um Mundial com um jogador que nunca jogou uma partida inteira nos profissionais, por mais que tu tenha convicção que é um gênio da raça... E ele resolveu o problema já na primeira partida. Tudo bem. Senão o Mazembe ia ser antes. Mas, Rec, então, o que tu tem comprova com isso? Que como deu certo,
foi genial. Uma vez dá certo, agora não vai dar 2, 3 vezes. Se fosse em 2010, teria dado errado. Se tu leva um jovem que nunca jogou e fracassa e não chega na final, porque perder para o Barcelona não seria... Eu vou lhe dar uma força, professor, de um jogador que esteve aqui, que era muito bom no Flamengo e depois não foi tão bem no Grêmio, depois foi muito bem na Europa, ficou muitos anos. E se viu que ele tinha futebol mesmo, mas ele não conseguiu assentar no começo, nem no Flamengo, nem no Grêmio. Romagno. O Magno, inclusive, mora aqui em Canoas. Olha, você vê aqui. Olha aqui, o Magno, eu fui buscar... E jogou muito. Eu em 96... Se ele tivesse vindo no Grêmio no final da carreira, ele ia estourar. Mas então tu só confirma Sim, que no futebol o resultado é o que faz o genial. O resultado é o que faz o genial. O Renato é genial, na minha avaliação, porque quando ele treina o Grêmio, ele sempre tem resultados excepcionais. Ele tem o grupo na mão, ele sabe. Foi inteligente em manter o trabalho. Acho que ele está indo mal nas entrevistas. Sabe por quê? Eu acho que ele está aproveitando o momento de ter ganho e ele não precisa. Eu acho que ele não precisa. Foi mal nas entrevistas. Não, mas piorou um pouquinho. Não. Está se puxando. E aí vai influenciar até na cabeça de alguns jogadores. Mas tu não te lembra na última, não nessa passagem dele pelo Grêmio, na anterior, que ele foi brigar publicamente com um dirigente eleito do Grêmio, lembra? Porque o Grêmio faz a eleição mais cedo. Sim. O Grêmio faz a eleição em 15 de setembro. É isso? 15 ou 20? Perto do aniversário. Já está mudando isso aí. Bom, mas faz, até agora faz. Aí o que acontece? Esse dirigente eleito só vai assumir em janeiro. Então o Renato ficou de técnico. De repente, quando se viu, estava o Renato dando entrevista, respondendo a uma coisa que o Antônio Vicente Martins tinha dito. O Renato é assim. Olha essa entrevista agora na 0 Hora de domingo. Ele só aumentou o que ele tinha dito na sexta. Mas o que tinha dito, ele tira foto com o blusão cobrindo a cabeça, a sua paralisão. O Renato é o Renato. Mas é o jeito dele. A gente não pode querer que as pessoas mudem para que sejam como a gente quer que elas sejam. O Roger vai alguma vez o Renato desde tirar 80. Aquelas fotos? Eu conheço o Renato, ele já chegou no Olímpico em 80, como juvenil, como júnior, que veio do esportivo. Rebelde. E o Grêmio foi fazer uma excursão para a Europa, acho que início de 81, e o time já estava escalado. O vice-presidente era o Rafael Bandeira, a excursão, o seu Enio Andrade era o treinador, e nós tínhamos um juvenil que jogava muito, que se chamava Renato, e o Zé Russovski, que era o diretor de amador, gostava do Renato. Houve um problema com um jogador nessa viagem. Não, o Ivo estava aqui treinando, depois o Ivo estava aqui. Houve um problema com um jogador na Europa, acho que estava em Valladolid, e o seu Enio pediu um jogador, queria que mandasse o Dirceu Jarrão, que era o lateral esquerdo. E aí o Zé Russovski disse, não, vamos mandar o Renato. Eu disse, mas o homem mandou pedir, o Rafael Bandeira vai ficar doido. Pô, eu iniciando no futebol, estava em 79, estava ali no meio, bagrezinho ali, peixinho, lambari. E aí eu disse, não, vamos chamar o doutor, eu não vou dizer o nome do doutor aqui, o doutor vai rodar ele no teste. Dirceu. O Dirceu não queria viajar porque estava com um probleminha, tinha um probleminha de tornozelo na época. O Dirceu é de Cambé, no Paraná, grande pessoa, muito querido o Dirceu. E na hora lá, o médico rodou e disse assim, vamos mandar o Renato, seu Enio. Naquela época demorava o telefone, né? Então manda, mas e daí? Ele tem documento? Na época eu trabalhava, recente tinha chegado um pouco do exterior, trabalhava no passaporte. Às 6 da tarde fui ao setor de passaporte da Polícia Federal, falei com o pessoal lá e consegui um passaporte para ele na hora, tá? Para o Renato. Aquela época não era tão difícil e se fazia na hora, porque hoje é computador, tudo é computadorizado e tal. Aí, sexta tarde, mandamos ele. Ele queria ir a Bento, mandar a roupa para a mãe lavar. Eu disse, tu vai ficar aqui amanhã, 10 da manhã, tu vai na minha sala no aeroporto, eu trabalhava no aeroporto, que eu vou contigo até o Rio, e depois do Rio vai uma aeromoça que vai te levar até Madrid, e o seu Verardi vem a Madrid te pegar para te levar a Valladolid.
Essa foi a primeira viagem do Renato, a primeira vez que ele viajou de avião. Deve ter namorado a aeromoça no caminho. E era um menino, não era um menino, mas ele já era assim, é uma pessoa de personalidade muito forte. Quando ele voltou da viagem, nós estávamos todos aqui, ele ia para o bar da Dona Beth e puxava os bichos, os dólares. Ele terminou fazendo gol contra o Cosme em Nova York, se não me engano. Foram 21 partidas, que foi o Hofmeister, o falecido Hofmeister, o falecido Lupe Martins e Rafael Bandeira e Hélio Dourado, que era o presidente do Grêmio. E ele ia para o bar da Beth, puxava o bolinho de dólar assim, e disse, olha aqui os bichos que eu ganhei lá fora, assim, os meninos que estavam com ele. Mas ele é assim, então mas ninguém vai mudar o Renato, a personalidade dele é essa, ele é uma pessoa que não... que ele ninguém, vai dar esse tipo de entrevista e vai ganhar os jogos. Pois vai ganhar os jogos as pessoas... Às vezes tem que entender, né? Nem Deixa eu te contar um diálogo que teve aqui. Isso aí às vezes não interfere. Na outra passagem do Renato pelo Grêmio, o REC baixando o pau, porque esse time do Grêmio... O desempenho era horroroso. Que horror, que desempenho horroroso. Eu batia no Abel, que é meu amigo. Não tem nada a ver com amizade, o Internacional não jogou nada em 2014. E aí eu estou sentado aqui, nessa cadeira, eu disse assim, REC, horroroso. É o desempenho do Internacional, que não ganha de ninguém, que está lá se cuidando para não chegar na zona de rebaixamento. O Grêmio está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Mas jogando mal. Ótimo. Tomara que jogando o Internacional mal. O Internacional assim. classificou com o Abel em 2014 para a Taça Libertadores da América, jogando 5 partidas na sequência, ganhando 4, empatando uma com o São Paulo, sem ter desempenho nenhum. Ótimo. Ótimo. César, tu como dirigente do Grêmio, tu topa não ter desempenho nenhum e ganhar Libertadores sem desempenho? Bom, mas aí... ele citou aqui o Rosário, que se o Grêmio jogasse mais 10 vezes não ia ganhar, porque o Rosário era superior. A forma que o Rosário jogou em Porto Alegre foi uma coisa que... E tu acha que com o Renato de treinador, o Rosário ia fazer aquelas 2 passadas por cima do Grêmio? Não fez com a Universidade Católica? Quando? O Grêmio do Renato não tomou uma saranda da Universidade Católica? Não, mas não vai ganhar sempre. Eu acho que foi pior do que o Rosário. Não vai ganhar sempre. Professor Hélio, eu acho que... memória. Eu também. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo foi pior. Vanderlei tinha um time de craques assalariados lá em cima e foi mal no Grêmio, né? Isso é enganador. O Vanderlei já foi o melhor técnico do Brasil. Foi, e eu já tive cabelo. Só que passou esse tempo. Esse tempo passou. O Vanderlei, há quantos anos o Vanderlei não faz uma boa campanha? Faz tempo. Então, no início do trabalho do Grêmio, ele não foi tão mal. Tanto que a torcida pedia para ele ficar. Não, desculpe. Faz 4 anos isso. Não, desculpe. Ele... Fica, Luxemburgo. Até o César Pacheco. Ele ficou no lugar do... Não, senhor. Ele foi bem naquele finalzinho. Só naquele finalzinho. No início do trabalho dele no Grêmio. Não o início de temporada, o início do trabalho dele. Tanto que pediram para renovar. Mas aquilo não era o início do trabalho dele. Como não, professor? Quando é que ele veio pro Grêmio? Então o Renato não começou a trabalhar agora? Quando é que ele veio pro Grêmio? Eu tenho a impressão que ele já estava e... Já estava aqui. Já estava aqui naquele finalzinho, ele deu um upzinho. E aí a torcida que é emocional, fica Luxemburgo. Sim, porque ele não chegou no Campeonato Gaúcho. Lembra que ele não chegou no Campeonato Gaúcho? Sim. Foi eliminado pelo Juventude. Sim, mas o início do trabalho dele foi a reta final do Campeonato Brasileiro, em que ele foi bem, tanto que renovou por 2 anos. Mas todo treinador tem as suas dúvidas. Eu vou contar uma coisa para vocês. Um dia eu chego no vestiário, o Filipão trabalhando, lá acho que foi abril, maio de 2015, e nós tínhamos um Grenal. Era outro Filipão. Era outro Filipão, não era o mesmo. Aquele 7-1 deixou ele com um amargor muito grande, assim. Tanto que evitava de falar sobre isso, evitava de falar nome de certas pessoas, porque ele ficava bravo, não podia citar-se nome de certas pessoas perto dele. Tanto Jogador ou dirigente? Dirigentes da CBF e alguns repórteres, alguns narradores. E ele tinha uma mágoa muito grande, porque ele acha que se expôs e os caras vieram. Bom, tu sabe que perder da forma como ele perdeu aquele 7-1 foi uma coisa... ouvir, não adianta. Ele era obrigado a ouvir. E eu tive assim, por ter um amigão, o Regis, me ligava e dizia, amigão, fala com o Filipão, ele faz a entrevista que ele quiser, ele faz as perguntas, a nossa empresa precisa da entrevista dele. E eu, na asneira, fui almoçar com o Felipe no hotel e falei, olha aqui,
ligou o amigão e me ligou o outro, o narrador lá, querendo que tu desse banho. Nem de jeito nenhum. Nem que a vaca tossa. Não quero, não vou dar. Ele ficou muito magoado. Mas eu contei isso para dizer que eles também têm a sua hora que ficam sozinhos no vestiário. Um dia eu entrei no vestiário, ele e seus 2 assessores, véspera de um Grenal, e ele queria lançar o Wallace. E estava na dúvida para lançar o Wallace naquele Grenal. Ele lançou ele lançou num Grenal. E aí... O Grêmio perdeu de 2-0, mas o Wallace foi o melhor do Grêmio. E ele estava na dúvida e os assessores não ajudavam em nada. E eu, louco, os assessores saíram para conversar com o Filipão, meu amigo de muitos anos e tal. E aí saíram, né? Eu não vou falar na frente deles. Aí quando eles saíram, ficaram esperando. Eu disse, não, eu vou falar com o Filipão. Fechei a porta e disse, Filipão, eu estou te sentindo muito... Tu está tenso e só vou te dar uma coisa, não sei, faz o que tu quiser fazer, faz com a tua cabeça, Filipão. Ele me olhou, aquele jeito dele, e não sei se ele queria fazer, mas estreou o Wallace mesmo, e o Wallace foi muito bem nessa partida, porque às vezes um homem da experiência do treinador, como é o Filipão, precisa às vezes, não adianta ter 2 assessores que te fica um de um lado do ombro e o outro do outro lado aqui te... Tem que contrariar às vezes. Às vezes tem que contrariar, e ele gosta de ser, ele não é... O professor, por exemplo, vem aqui para brigar comigo. Agora, não, eu vi, essa briga de vocês é antiga já. Agora tem que elogiar, esse amor antigo, tem que elogiar o Filipão. Ele reage sempre. Não, olha aqui, tio. Ele dá um Quando jeito. ele saiu do Grêmio... Tava mal. Olha aqui, bom, agora acabou. Aí foi ele e mais 2 medalhões, outros treinadores para a China. Os 2 voltaram com o rabo no meio das pernas e o Filipão... 3, professor. Quem é o terceiro? Mano, Cuca e Luxemburgo. O Cuca, Eu já estava lá. Tem toda a razão. Mas tu sabe que... E o Filipão, desculpe, César, não para de ganhar. O Filipão ganhou em 2015, ganhou a Copa da Ásia e acabou no Mundial. E depois, em 2016, ele ganhou o Campeonato Chinês. Parece que esse ano está perto de novo, né? Os outros não Mas ganham. o Filipão, ele é inteligente, ele é uma pessoa que eu inclusive, falei para ele várias vezes, Filipão, aquelas conversas assim, fora de futebol, poxa, Filipão, tu tá com quase 70 anos, tá com as vacas na sombra aí, tá bem, né? Por que tu não para? Vai lá, teu neto está em Portugal, ele tinha um netinho, o Henrique. Eu achei que ele ia para Portugal. Tu tem casa em Portugal, a tua mulher vive em São Paulo e aqui, o teu guri está namorando uma guria de Pelotas, vive em Pelotas e vive aqui, vive em São Paulo com a mãe. Pô, por que tu não junta a família toda e vai para lá? Pega um timezinho daqueles lá, não precisa nem trabalhar nada maior dentro da Europa lá, que já está com... Né? Bem de vida. 8 gerações. E ele foi e está na China. Desafiou. E ele é movido a isso. Ele quer recuperar aquele 7-1 agora até o fim. Até louvo isso, porque é bonito. Um grande vencedor. Olha aqui um resumão aí do dia. Depois eu quero saber o que tem nessa colinha aí. Não tem colinha. Tem uma colinha, eu acho que tem os salários dos jogadores. Eu tenho de cabeça os salários. Olha aqui, ó. Vamos mostrar hoje aqui, portal da transparência do Cadeira Cativa. Isso aí. Com titulares em 2 tempos de 30 minutos, o Inter empatou em 0-0 com o Tubarão. Time do técnico Antônio Carlos Zago não foi bem nem defensiva nem ofensivamente, mesmo no 0-0. Passou risco de perder. Já com os reservas, perdeu para o Tubarão por 2-1. Ailon marcou o gol colorado, 1-0 Tubarão, Ailon empatou, 2-1 Tubarão. Time que jogou 2 tempos de 30. Por curiosidade, o que começou então? Titular, Lomba, porque o Danilo está na seleção. Ceará, depois jogou o alemão no terceiro tempo. Eduardo, Hernando e Wendel. Dourado, Bob. Aí uma particularidade, o Inter tem 5 para esse lugar. Anselmo, Bob, Fabinho, Eduardo Henrique. E o Dourado. Não, Anselmo, Bob, Fabinho... Charles e Dourado. O Dourado é o 6º. Eu estou falando para jogar do lado do Dourado. E o Bertotto? Bertotto está indo para a Ferroviária. Bertotto. E o Fabinho fica. Não dá para fazer o contrário, né? Manda Não, mas qual é a explicação? Querem dar cancha pro Bertotto porque ele não vai ser titular.
Mas escuta, ele já foi emprestado. O Joinville. Já foi emprestado para o Joinville. Bom, oportunidade, mas depois disso, cá, quem é que explica uma coisa dessas? Inter fez proposta para contratar Marcelo Cirino, o Internacional quer comprar 20%, mas ofereceu pouco dinheiro, o Atlético Paranaense também quer o seu quinhão, né? A empresa vai ter que levar esse 1.800.000 do Inter, o Inter vai ter que dar mais uns 2 para o Atlético Paranaense. Só que eu não entendo essa negociação. Envolve 16 milhões. E os outros 11.200 ou 12.200? Se o Inter der 3.800, digamos. Mas o Inter não tem mais aquela pessoa que ajudava? Como é o nome dele? Sonda. Sonda não está deve ter sido sondado já. E o Marcelo Cirino, mesmo estando envolvido nessa negociação com o Inter, foi inscrito no Campeonato Carioca. Está na relação do Flamengo para o Campeonato Estadual. Então, acredito que isso seja um sinal de que o Flamengo acredita que não resolve tão cedo. Não, porque senão o Flamengo tem compromisso de repassar os 16 milhões. O Flamengo também quer se livrar dessa bomba. Senão ele vai ter que pagar os 16 milhões. E aí é para Dói 8 e 8 para o Atlético, imagino eu. Mas o Internacional tem tempo. O Atlético é difícil de negociar. Tem tempo. O Internacional não tem nenhuma urgência de contratar, porque o Internacional tem que fazer time para maio. É isso aí. Dourado, Bob, Diego, D'Alessandro Seiras, Robertson. Mas só essa questão aí, né, Rec, de pensar em fazer time para maio foi o que pensaram ano passado também. Não tinha pressa para contratar em janeiro porque só tinha o Campeonato Brasileiro. Foi a mesma situação. Não temos Libertadores. Mas agora é uma reconstrução. Que é ainda mais difícil do que o que tinha que fazer no passado. Olha, não sei. Os dirigentes do Internacional têm dito e reiterado que o plantel é bom, só estava mal organizado, só é desequilibrado. Eu acho, em relação ao ano passado, professor, o Internacional não vai jogar na Copa do Brasil direto lá na frente. O Inter vai pegar times médios no meio do caminho que vão dar uma sensação diferente do ano passado. Vão mostrar o espelho do Internacional vai estar permanentemente na frente. Mas o problema... O ano passado o espelho era só o Gauchão. Que a Copa Sul-Minas Rio, o Inter comemorou empatando em 0-0 com o Grêmio, achou que era final de Copa do Mundo e foi se enganando. Quem precisa de um espelho para ver que o Internacional precisa de um zagueiro, como a gente falou antes, tipo o Rodolfo. Mas segue com um problema no ataque, né, professor? Que ano passado marcou poucos gols e agora nem contra o Tubarão. Mas o Internacional contrata o Nico Lopes por uma fortuna e não deixa jogar, nem na reconstrução. Professor, eu vou... Ele é reserva do Robertson. É um titular de um time de Libertadores, reserva de um time de Série C. Eu acho que o problema do Internacional não foi só o plantel ano passado, foi os treinadores, né? Eu acho que pensou mal nos treinadores. Houve um conjunto ali. Mais uma defesa sem nenhum jogador. Mais uma defesa que tinha o William e o goleiro. E o resto era o resto. No Grêmio, está o Hernando de titular. No Grêmio, a direção rechaça qualquer possibilidade de negociar Jeromel. O presidente Romildo Bolzan já recusou 2 propostas pelo zagueiro. Na verdade, alguns dizem que não houve nenhuma oficial. Quer dizer, há muita contradição nisso. E a direção não gostou da forma como o Flamengo veio indo direto no jogador. O que se fala é em contrato de 35 milhões por 5 anos. 7 milhões por ano. Não é muito mais do que ele ganha no Grêmio. Por isso que eu estou vendo um alvoroço meio desproporcional. Se ele ganha 500 no Grêmio, dá 6 milhões por ano. Dá 35 anos. Aí aumenta o prazo, não precisa nem aumentar o valor. Porque lá na aposentadoria, porque daqui 5 anos ele vai ter 36 para 37. Se ele estiver ganhando 430, não está bom? Ou que seja 480? Bruno Cortes já treina no CT Luiz Carvalho. Só falta a liberação do São Paulo para ser anunciado. A direção vai buscar mais 2 zagueiros. A palavra é oficial do Ico Roman. A direção descarta interesse no atacante argentino Sérgio Araújo, do Las Palmas, que chegou a jogar nas divisões de base do Barcelona. O Dorico Roman. Espero que ao final do ano o Renato também diga que o Beto Silva foi indicação dele. Ou seja, essa frase da dupla interpretação. Porque o Renato é o pai de todos. Ele disse, deixei tudo mastigadinho, o único que eu não indiquei foi o Beto Silva. Aí perguntaram, como é que o senhor vê essa frase do Renato? E aí o Ico caiu na cilada. Espero que no final do ano ele também diga que indicou esse. Mas é um jogo de palavras. Eu acho que ele quis dizer que ele vai ter que engolir porque o guri é bom. Os treinadores têm a sua cota, né? Eu me lembro que eu e o Roger conversávamos muito lá, e o Roger tinha uma paixão muito grande dizendo que o Negueba seria a substituição
do Juliano. Mas ele pode errar também, como a gente errou também. Claro que pode. Nós entramos, ele ia no CDD, ele achava... E o substituto foi o Ramiro, que estava desde o tempo do Filipão, que todos os treinadores são apaixonados. Eu falo isso nos programas que eu vou. O Filipão gostava muito do Ramiro, o próprio Roger... O Ramiro é um pau para toda a obra, e o Renato chegou e manteve o Ramiro também. Mas ele resolveu mais foi com o Renato. Pois é. As duas vezes. É a forma. Tanto que aquele gol que ele fez foi que deu a classificação. Contra o Palmeiras. Quem botou ele nessa posição foi o Renato. Ele não tinha jogado nessa posição mais nessa solto. Posição, no lugar do Juliano, foi o Renato que viu. Já voltamos. Agora eu quero falar de um produto absolutamente diferenciado. Vou falar da Frigigold. Essas panelas são importadas da Alemanha, têm alta durabilidade. E aí, como sempre diz o Luiz aqui no seu recado, nunca ninguém devolveu a panela. Não gruda, você pode fazer qualquer tipo de alimento, pipoca, polenta, peixe, escargot, o que você bem entender. Alimentos que são difíceis de fazer em outras panelas, esta panela facilita. Escargot? Professor, não gruda também. Não sei nem o que é isso. Escargot? Não, professor, é que sabe o que é? Podia dizer lesma também, mas Não, escargot. Eu não sabia que tu fazia. Não, eu disse que dá para fazer, professor. Eu não faço. Mas já testou, né? Eu faço fortaia. Faz o quê? No interior polenta se diz e fortaia. Né? Fortaia. Fortaia é queijo, salame, ovo, mexe tudo, professor. Mas aí gruda. E não gruda. Não gruda aí nada. gruda. Não gruda. Nem... Fortaia com escargot vai grudar. Não, bom, se misturar tudo, não sei o que pode dar. Pode dar um problema intestinal. Agora, a panela, ela é absolutamente diferenciada. Não gruda e mais, para limpar só passa um papel toalha e está pronto. Não precisa ficar gastando produto, água e tudo mais. Mas vamos ver o vídeo. E aí nós vamos elucidar qualquer dúvida, professor. Elucidar. É só que coisa... Cadeira cativa, cultura. Um negócio impressionante. Por isso que a minha filha passa no vestibular depois. Isso, ela vê o cadeira cativa. Estuda tem um pai que fala bonito. Estuda no unificado. Não tem como não passar, não. O mérito é toda dela e do unificado que ensina bem. Mas vamos ver aí o ensinamento de como aproveitar bem a Frigigold, a melhor panela do mundo. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. É isso aí, 4003-4220. Está aí no vídeo, você pode comprar 1, 2, 3, 4 ou 5 panelas, o jogo completo. Quanto mais compra, mais desconto tem. Entrega amanhã mesmo na sua casa, em qualquer ponto do Brasil. 4003-4220 é a Frigigold fazendo furor, professor. Furor. Vamos falar de o crescimento das panelas Frigigold é um crescimento infrene, professor. Não, agora foi demais. Um crescimento o quê? Infrene. Infrene. Agora traduza. Olha, é incontrolável. Olha o dicionário. É incontrolável. Buarque de Holanda. Lá. Aquilo vai num crescendo, professor. Tu usa essa expressão? Tu já disseste para alguém, estou infrene? Professor, eu já usei de tudo na minha vida. E adiantou? E o Criciúma também está incontrolável, vencendo o Fluminense na Primeira Liga. É um 1-0 em Juiz de Fora. Grupo do Inter. Rec. E do Brasil de Pelotas. Estreia do Abelão, né? Estreia do Abelão. Duas coisas sobre o vestibular. A primeira, ao vivo, realmente, assim, meu respeito. Gabriela, que show. Que show.
2 vezes, né? 2 vestibulares. 2-0 para ela. 2 aprovações direta na URGS. Para um pouquinho, terminou o 3º ano, fez a URGS, pimba, lá dentro. Aí vai, estuda, vai viajar, passa um tempo fora, volta, vou fazer outro vestibular. Mas as 2 vezes se preparou no unificado. E não é qualquer vestibular, né, professor? Gabriela, parabéns mesmo. Muito orgulho do unificado de ter sido uma partezinha disso, porque a gente sabe o quanto o mérito é teu. Agora, eu quero falar um pouquinho, Rec. Foi de novo que mais aprovou? Foi. Mas o número 1 em aprovação já vai fazer 40 anos. Esse ano é o 40º ano do unificado. Só o unificado bate o unificado. Mas eu queria dizer uma palavra aos que não passaram. A essa enorme legião de meninada que não passou no vestibular, que não conseguiu entrar na URGS. E nem todo mundo tem a competência, a sorte, o preparo, enfim, a segurança que tem a Gabriela. E eu acho que a melhor maneira de falar sobre isso é eu contar um episódio que eu vivi agora em dezembro, quando eu vi uma menina, aluna do unificado, e eu encontrei ela no setor de matrículas. E ela estava se matriculando para 2017. E eu digo, o que está fazendo aqui, filho? Um pouquinho. Tem vestibular da URGS, não saiu o resultado do Enem? Que tu está te matriculando? Não, senhor. Se eu passar, eu venho aqui e cancelo, não tem problema nenhum. Mas isso é uma maneira de eu mesma dizer para mim mesma e para todos que me cercam, de que eu não vou desistir do meu sonho. Que esse vestibular que vem agora, e o Enem que vai sair o resultado, é só um pedaço, é só uma etapa. Se der agora, ótimo. Mas o meu sonho... Bonito isso. Eu vou atrás. Bonito. É isso. Não desistir jamais. Falamos do Filipão agora, que tomou-lhe 7, com o tamanho que ele tinha de se enfiar embaixo da cama. Pois ele foi lá para a China para mostrar que ele era capaz de ajudar a desenvolver um projeto de uma cultura milenar, diferente da nossa. E foi para lá, com aquele jeitão dele, desenvolveu. É isso. Então, acho que o exemplo dessa menina é a melhor coisa que se pode falar sobre o vestibular. O vestibular é um momento, é uma etapa. Agora, o teu sonho, a tua vida, vai atrás. Por falar em sonho, um abraço. Pessoal da família Ferrari, que eu sei que estão nos vendo, estão nos escutando. Gente tão querida. Audiência qualificada. E o Pedrão, o filho do professor Ferrari, o neto do seu Chico Ferrari, passou na URGS também. Pô, que maravilha. Se ele não tivesse a namorada linda que tem, eu ia recomendar que ele procurasse a Lisiane está me dizendo hoje a Gabriela lá. Pois é. A Lisiane está me dizendo hoje que um dos cursos mais procurados, eu não vejo se foi desatenção minha, eu não preciso, foi psicologia. Mas sempre é. Sempre é um dos cursos. Porque em algumas faculdades sobra vaga. E não é dos mais, quando se diz mais procurados, algumas pessoas às vezes confundem densidade com dificuldade. Tem cursos que tem 15 candidatos por vaga, mas a média do último classificado é baixa. E tem outros cursos que às vezes não tem tanto candidato por vaga, mas as notas são mais altas. A nota mínima, a média, para conseguir uma vaga nesses cursos, nós estamos sempre falando do acesso universal, claro que o cotista é diferente, é outra nota. E a psicologia sempre é um dos cursos que fecha numa média alta. Já voltamos. Pivô, deixa eu só dar o gol de empate do Fluminense aqui. Henrique, e as frases do Mabilha, antes de eu ir lá para outras matérias, por favor. Quem fez o gol? Henrique, zagueiro. 2 frases do Mabilha. Era o zagueiro que eu queria para o Grêmio ano passado, né? Mas não foi bem ano passado. Firmar. Tem um centroavante, Henrique, também. Pode ser. Não, mas o Henrique Dourado, aquele, foi mandado embora. Não foi. Não, mas estava lá meio encostado. Estava encostado e foi reintegrado. 6 milhões de dólares custou o Fluminense. 2 frases do Mabilha sobre o jogo treino hoje com o Inter. Em entrevista a Bandeirantes, abre aspas. Tivemos o controle do jogo durante toda a primeira hora de partida, que foi quando jogaram os titulares do Inter. Segunda frase, em momento algum estive preocupado.
Não tive que pedir nenhuma mudança. Falando do seu time. Pivô da eliminação do Paulista na Copa São Paulo, o zagueiro Elton Matheus Cardoso Rodrigues, que disputou a Copinha com documentos do seu primo, recebeu de Vampeta uma garantia que terá uma nova chance no futebol. Conforme o ex-atleta, que é o presidente do Audax, o atleta terá uma oportunidade de atuar no clube de Osasco, após pagar pelos seus erros. O primo dele é um presidiário traficante. O que é pagar pelos seus erros? Vai ser punido, vai ficar um tempo afastado, porque ele é bom jogador, vai ter que acertar a documentação. A CBF o presidente do STJD já disse que o Paulista não vai ficar 4, 5 anos, porque não foi erro do clube, e o jogador ainda pode arrumar um paliativo para continuar jogando. Mas ele é bom jogador, né? Pelo jeito, apesar da idade, né? Aquilo que eu digo assim, né? Ele tinha 22, puxou para 19. Jogando com o pessoal, é difícil. Eu me lembro quando o Ronaldinho Gaúcho jogava com 8 anos de idade. Alguém denuncia, né? Ah, sempre. Hoje tem. Mas é difícil, porque tu vai no cartório, tu vai no hospital. O Grêmio aqui tinha um trabalho disso aí para evitar que tivesse algum gato, e tem até hoje, que tu confirma a certidão no cartório e vai ao hospital para ver se a criança nasceu lá. Tu tem, paga a gente, né? Tu vê, essas coisas que tem que ser feito. Essas coisas que o César está Clube grande, né? Mas é isso. Mas clube grande e bem dirigido. Sim, o Corinthians apresentou uma proposta ao meia Jadson. Em reunião nesta terça, em São Paulo, o presidente do clube, Roberto de Andrade, mostrou os termos do clube no negócio. O Timão ofereceu a Jadson R$450 mil mensais em um contrato de 2 anos. Inicialmente, pediu cerca de 600 mil Jadson de salários em um vínculo de 3 temporadas pela negociação. Jadson pede também luvas de R$10 milhões. O clube, no entanto, oferece o pagamento parcelado de 4 milhões. Já voltamos com a sequência. No começo do programa deu uma travada. O Ângelo Rodrigues sim, tem o mesmo procurador que tem o Pedro Rocha e que tem também o Jael. Quer dizer, por isso é que as coisas acabam acontecendo com mais naturalidade. Mas deixa eu chamar a Carla aí para dar o recado do nosso anjo da guarda, né? Porque bate aqui, encosta na cama, na quina da mesa, cai, se machuca, é o futebol. Tá aí o recado. Diga, Carla. É verdade, a pomada Anjo é o que tem de mais potente para aliviar os desconfortos no corpo. E as cápsulas Anjo, gente, essa ajuda a cuidar da inflamação e tem vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer ossos, músculos e articulações. E, inclusive, foram feitos testes da pomada Anjo e a dona Áurea, ela que é do bairro Matias Velho, em Canoas, tá usando porque sofre com bursite aqui no ombro, gente. Não conseguia fazer isso, levantar o braço, nem para pentear o cabelo, gente. Olha que absurdo. Mas ela começou a usar pomada e cápsulas Anjo e com 4 dias de uso, a dor sumiu. Hoje ela se movimenta bem, carrega peso, não sofre com dor. Agora, se você tem dor, pernas, costas, braços, é só ligar. 3017-0888 e atenção, gente, dentro de 10 minutos, uma super promoção é pomada Anjo com preço reduzido a de laboratório. E além do preço baixo, pagamento para daqui 40 dias e comprando o kit da pomada Anjo, você ganha as cápsulas Anjo de presente. 3017-0888, 3017-0888. 3017-0888 para você comprar agora a sua pomada Anjo. Não dá mais para cantar mulher na rua, hein? Lá em Curitiba agora dá multa, R$930. Não, é um projeto de lei ainda. É um projeto de lei. Mas daqui a pouco Daqui a pouco passa, professor. Daqui a pouco passa. Quem vai se queixar vai ser as mulheres, que não vão ser mais cantadas, vão se achar que são feias, que não tem mais homem, fetiche, né? O projeto não prevê? Hoje em dia, é uma discriminação, né, professor? Pois é. Estamos sendo discriminados. Eu saio na rua, as gurias ficam empolvorosas. Ficam empolvorosas para fugir e abrir caminho. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos, 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. E aquela dica dessa época, né?
Antes de viajar, passe nas Águas Radiadores para evitar aquele vexame, daquela fumacinha saindo do capô do carro e a vaia comendo com os amigos passando. Então, passa lá nas Águas Radiadores, a revisão do seu radiador é gratuita. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Agora também em Viamão. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio, pois são mais de 40 anos de credibilidade. Beckley Ficha alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Está pensando em negociar o seu carro? Deixe na Rispoli Veículos. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas do setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade, sempre a sede no mesmo lugar. Rispoli, cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. O telefone, 3336-1818. Facas Dávila, a faca com garantia vitalícia para o gaúcho de bom gosto. Garanta já a sua pela loja virtual, facasdavila.com.br. Mais informações, 3508-9596 ou agora mesmo, pelo WhatsApp, 99603-8149. Madefibra Revestir convida. Você deve mudar a sua mente. Renove o seu móvel trocando apenas a fachada, portas, frentes de gavetas, puxadores por pouquíssimo dinheiro, 15, 20% que você pagaria por um móvel completo. Fazemos projetos de móveis também, conforme o seu espaço. Consulte-nos, ligue 30860336 ou WhatsApp agora, 991679758. Madefibra Revestir. Fica na Avenida São Paulo, 539, bairro São Geraldo. Como é que se usa o CDD na hora de contratar, César Pacheco? O CDD ele é um sistema, né, computadorizado, onde nós temos 3 analistas de desempenho lá, né? Um é jornalista, o outro é psicólogo e outro é especialista em computadores. São pessoas super capazes, né? E o Grêmio assina alguns sites internacionais onde tem a informação de todos os jogadores do mundo. Tem informação, tu quer saber a informação de algum jogador, tempo de contrato, se ele teve lesões, pé preferencial, gol de cabeça, de onde ele fez os gols. Existe assim uma gama de informações muito grande. Tem a íntegra dos jogos. A íntegra dos jogos, ou quando ele começou a jogar, se teve doença, se foi operado. Então, a forma de como joga. Então, é quase tudo, né, científico hoje. É difícil, e as pessoas erram ainda, a gente se erra. Nós, todos os jogadores que trouxemos, fomos Mas diminui a incidência do erro. Antigamente tu fazia a contratação porque... Ligando pro fulano disse, como é que joga fulano aí e tal? Joga bem, ele chuta de esquerda. Tu não sabia se o cara tinha operado a rótula, na época era rótula. Não tinha tanto TV também. Mas agora não veio um jogador para Porto Alegre e só depois souberam que ele tinha operado o joelho. Ele torou. O Grêmio uma vez contratou, para tu ter uma ideia, nos anos 90 nós contratamos um jogador depois de um exame feito, né? Ele veio, foi embora, mas ninguém ficou sabendo na época, ele tinha AIDS. O jogador veio para jogar, jogava num campeonato importante, chegou em Porto Alegre, fez todos os exames, e aí o médico, quando viu aquilo, repetiu o exame, e aí chamamos ele e ele... Não, eu tenho mesmo, então... Felizmente, logicamente não se deu publicidade. Na época ninguém perguntou, né? Não tinha repórteres atilados como temos hoje. E foi embora, assim, né? Não era... Hoje, tu chegar a trazer um jogador desse, está fadado a ser crucificado também, né? Acertar, ninguém acerta em tudo, né? A gente trabalha no sentido de trazer sempre o melhor jogador e não vai acontecer aquilo que aconteceu também nos anos 90. Vamos achar um novo Jardel. Eu ia contar para ti que o Magno, que mora aqui, ele pode confirmar isso. Está sendo usando, o Alexandre Xoxó vê todos os dias. O Magno e o Paulo Nunes e o Luiz Henrique, que era um lateral,
O Kleber Leite era presidente do Flamengo e ele queria 2 jogadores do Grêmio, o Pingo e o Aguinaldo. Nós fizemos a troca desses 3 jogadores pelo Pingo e o Aguinaldo. E mais R$800 mil na época, que era o dinheiro, uma parte para pagar o Dinho. O Fábio Koff estava negociando nessa frente com o Dinho, eu e o Cacá estávamos negociando com o Kleber Leite no Rio. Eu fiquei 5 dias no Rio, o Henrique na época pediu um salário muito alto, e agora eu vou te dizer até o salário que eu acertei. O doutor Fábio disse assim, Pacheco, só pode pagar 7.500 para cada um. Eu cheguei lá e ofereci 7.500 para o Romário. O Romário aceitou na hora, estava louco para sair do Flamengo. O Romário, né? Magno. O Romário estava chegando. O Romário andava de helicóptero para cima e para baixo. Foi quando o Romário estava chegando no Flamengo. Por isso que apelidaram ele de Romário. Aí o Magno aceitou. Não, doutor, eu quero dizer, olha, estamos fazendo um time bom, já contratamos o Adilson, já contratamos o 7.500. Aí o Paulo Nunes chegou e... Não vou, é muito pouco. Eu digo, 7.500, acho que é um bom salário. Na época, isso, 94, 95. 94. E aí, naquela época não tinha celular, eu consegui falar com o Cacá disse, pode oferecer. 94, o atacante do Grêmio era Fabinho, foi 95. Sim, mas ele veio já na formação do time. Vamos trazer. Eu fui buscar o Goiano também na Assembleia Legislativa em São Paulo. E no outro dia eu digo, mas tu não tem o procurador? Tenho, meu irmão que é padre. Aí fui falar com o padre, ofereci mais 1.000, o padre aceitou e o Paulo Nunes veio e deu essa felicidade na vida dele. Mover as coisas da igreja? Paulo Nunes tinha irmão padre, eu não sabia. Tinha irmão padre que era o procurador dele. Pode perguntar para ele e ele vai confirmar. Mas por isso que esse negócio é um negócio abençoado e o Grêmio ganhou aqueles títulos. Ele foi assim, ele tem uma história dele com o Filipão. Na chegada, chegamos na sala do presidente, bem rápido, foi terminando o programa, e ele apareceu de bermuda, chapeuzinho e chinelo. Aí o Filipão olhou para ele assim, presidente, esse aí que vai nos ajudar? Valeu, Filipão confiava mais no Magno. Né? Obrigado, Maurício. Obrigado, César. Obrigado, professor. Fizemos um bom programa. Mais uma vez, obrigado ao Unificado. Parabéns, Gabriela. Parabéns, Pedrão. Até amanhã.